Chegando aí, Simara, a gente está iniciando a nossa live, né, hoje, um assunto muito bom hoje está daquele jeito. Deixa eu ligar aqui o Instagram. Estão chegando aí, toda a canção aí, quando está ajustando tudo aqui, amém? Vocês já chegaram. Fazer um pedido, fica até o final, mande, compartilhe isso que nós vamos falar agora aqui com vocês, através dos seus amigos aí, compartilhe a live. Eu creio que eles serão muito abençoados com o que nós temos para falar hoje. São palavras maravilhosas. Vai compartilhando aí, deixa eu convidar as pessoas. Ai, engraçado. Convidando as pessoas. Aparecendo essas pessoas. As tribulações. Só um minutinho, a gente está chamando o pessoal da igreja. Neste tempo presente não se comparam com a glória. Para iniciar nossa live, hoje nós temos um assunto muito legal. Vão compartilhando com os amigos aí no Face, Instagram, para que a gente possa fazer uma live maravilhosa hoje, superar as expectativas. Deixa eu chegar aqui, tá um pouquinho afastado do Instagram. Para a glória que há de ser. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais. Eu estava cuidando de uma família à noite, pai, Julie. Vão dando paz, queridos, vão falando com os irmãos, vão chegando aí. Emília, Deus abençoe. Falei com o seu maridão distante. Oi, Gabi, Deus abençoe. Vão compartilhando. Jamais chegou ao coração do homem. Estão chegando, meu povo. Sheila, seja bem-vinda. Fica até o final, viu? Você vai gostar hoje, viu? Hoje vai falar um assunto que diz respeito à sua profissão também. Profissão de júri. Aliás, a toda a comunidade, né? Deixa eu convidar mais gente aqui, queridos. Poderoso e sobrenatural, é sublime, é eterno. Vamos orar, pastora? Já é 8 horas? 8 horas, né? Vamos iniciar no nome de Jesus. É eterno, é sobrenatural, é sublime. Passando a gente nas coisas. Jurandir, Bueno, saudades. Sayonara.
gente orar e começar. Estamos no horário, estamos em cima do horário já. Nossa live aqui hoje, às 9 horas, encerra. Aqui não possa estar cansativo para vocês. Creio que não é cansativo, né? Mas mesmo assim tem que ter essa sabedoria. É. Bom, é isso aí, né? Quem não gosta de ouvir isso aí, a Liana, tá compartilhando, gente. Vai chamando seus amigos, porque você vai receber uma palavra boa hoje e seus amigos podem ser abençoados da mesma forma. Nós não temos assim essa vaidade de ter muitas pessoas, mas é bom que as pessoas compartilhem. Nosso irmão Luiz chegou também aqui. Poderoso e sobrenatural. Vamos orar, pessoal? Lá aí. Começando o culto. É sublime. Pai, nós te damos honra, você está na sua casa também. Senhor, nós exaltamos o teu santo nome. Poderoso e sobrenatural. É sublime. É eterno. 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 Poderoso, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. Jesus, essa noite, Pai. Onde você estiver, comece a orar também pelos seus pastores, para que o Senhor possa estar dando uma palavra rema, uma palavra vida do céu para você. O que o Senhor tem preparado. Faça na sua casa um ambiente de adoração. Não abra mão deste momento de ser um ambiente de adoração. Meu querido irmão, também, Moraes, né? Deus abençoe a tua vida, está aqui comigo, assistindo. Amém? Filhinho, meu irmão querido, te amo, ó. Meu irmãozão, ó. Te amo muito, 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 muito. Por isso a gente vai louvar o Senhor agora com uma canção. Ela tem falado assim no meu coração esses dias, e a palavra do Senhor diz, né, no livro de Abacuque 3, 17 e 18, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia nós nos alegraremos. E que essa seja a nossa realidade, a nossa verdade de vida. Amém. Que em todo o tempo a gente venha se alegrar, independente das circunstâncias, independente das tempestades, dos desertos. Que a gente venha se alegrar no Senhor, porque Ele tem nos sustentado, e a palavra de Deus também fala no livro de Salmos. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, né? E eu queria que você na sua casa transformasse esse ambiente de adoração e pedir que você compartilhe também, fique até conosco no final, que será um tempo de maravilha, você vai gostar muito. Eu tenho certeza que vocês vão amar aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações hoje. Ontem eu estava em outra cidade, viajando e cuidando de uma vida, através do telefone, às mais ou menos 11h30 da noite, 12 horas, e o Senhor me deu essa palavra ontem, maravilhosa, que a gente está precisando como igreja entender nesses dias, né? Sobre as pessoas, sobre a gente, sobre o que ele tem, ou sobre o que ele tem em relação a gente, qual o sentimento que ele tem em relação a gente, tá bom? Fique à vontade, não sai da live, participe, fica até o final, tenho certeza que você vai adorar e vai cultuar com a gente de uma maneira extraordinária. Amém? Vamos cantar? Vamos adorar o Senhor antes de a gente começar? Falar?
Essa música a pastora gosta muito. Ela é áudio, é? Só um minutinho aqui. Estamos abrindo aqui a música. Espera aí. Eu um erro técnico aqui. Vou colocar aqui no Microsoft. Não conferiu, não? Paz, Carliane. Desculpa aí que já Ah, não, glória a Deus. Deus é bom. Preste atenção na letra dessa música, querido. Eu tenho um Deus que não vai deixar saúde. Marta Ribeiro, essa querida Carliane. Cadê o maridão, Carliane? Deus possa abençoar a tua casa, Marta. Você seja cheia do Senhor nessa noite. Que o Senhor possa estar ministrando palavras maravilosas ao teu coração nessa noite. Carliane também, a tua casa, Carliane. Vocês estão chegando. Deus abençoe vocês. Sheila, Cláudia, todas vocês sejam cheias do Senhor nessa noite. Damião, Sarinha, Mirelle, todos vocês sejam cheios do Espírito Santo. Por mais pressão que seja a situação, Vamos sair da luta dessa música. palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria Adore o Senhor. pela manhã. Não saia, fica até o final. Eu creio. A
reservou esse tempo para que só nosso ato, para te adorar, para exaltar o teu nome, papai, Senhor. Para a casa dos seus filhos nesse momento, Pai. Com a figueira não floresça, com a ideia nova, e o produto da coração dos teus filhos. Proteja a mente dos teus filhos. Coloca bom ânimo. Coloca bom ânimo. Coloca bom ânimo. Vem, Senhor, com bom ânimo. Sim, Jesus. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da figueira me dá. Todavia me alegrarei. Poderoso, Pai. Tu és fiel, Pai. Quantas vezes Jesus nos fala que a nossa alegria é o Senhor, mas quando chega nos nossos dificuldades, já começa a se questionar, Senhor. Oh, Jesus, mas que a gente veio falar com o Abacuque, que não importa se a figueira não floresça, Aleluia. que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira Glória, seja dado o teu nome, todavia, Jesus. Senhor, a nossa alegria seja o Nilson, Senhor. Deus te abençoe, Que a gente primo. venha se alegrar, Senhor, e estar na tua presença. Porque Amém. todas as nossas fontes, Senhor, estão em ti, Jesus. Amém. Aleluia. Queria saudar a Deus. vocês, né, neste momento, e a Glória a pastora Deus. sauda, a pastora também. Amém. Paz do Senhor, queridos. Eu estou feliz de estar aqui. Estou feliz de adorar com vocês. Estou feliz de poder exaltar o nome do Senhor com Aleluia. vocês. Né, que essa alegria que excede todo entendimento, como a canção falou, que mesmo diante de circunstâncias de dificuldades, né, de às vezes tristezas, Amém, mas Jesus. que a gente não venha se abalar e que a gente venha estar feliz, porque o Senhor tem nos sustentado, Ele vai nos sustentar e a alegria dEle é a nossa força. Aleluia. Que a alegria do Senhor invada teu coração, invada tua casa nessa hora e que você venha sorrir. Que você venha sorrir, que teu coração se encha de alegria agora, que você nem entenda, mas que se encha de alegria tua casa, dos teus filhos, dos teus pais, que todas as áreas de tua vida sejam invadidas pela alegria que excede todo entendimento humano. Aleluia, Jesus. Queria saudar nossos irmãos da igreja também, né? Todos que estão aqui já Amém. presentes, as suas famílias, que vocês possam sentir à vontade em suas casas e que você seja abençoado com a palavra que a gente tem preparada com tanto carinho para você nesse dia, tá bom? Que o Senhor possa estar falando com você tremendamente, viu? Aleluia. Todos vocês estão chegando, né? Aqui na igreja, da igreja Daniela, que está acabando de chegar, mais Ione, seja cheia do Senhor, Amém. através dessa palavra, que vocês sejam cheias. Fique até o final, vamos adorar o Senhor com a palavra dele neste momento. Depois nós vamos cantar ainda uma canção. Queridos, eu estava ontem à noite, viu, pastor? A pastora eu não contei para ela. Estava ontem no meu trabalho lá e cuidando de uma vida, de uma pessoa que estava com problema na casa. E o Senhor estava ministrando sobre algumas coisas, estava escutando uma canção. A canção eu vou colocar no final. Aqui essa canção que fala sobre o tema que a gente vai trabalhar hoje. E quando eu comecei a falar comecei a ministrar no meu coração, ser ministrado no meu coração por Deus, através dessa canção, o telefone toca e eu fico mais ou menos mais de uma hora através dessa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, abençoando essa casa, abençoando essa família. E eu entendi, né, que era uma confirmação daquilo que o Senhor estava falando antes, para que a gente possa estar ministrando essa palavra nessa noite, porque existe um ciúme do Senhor por nossa parte. Existe um interesse do Senhor pela humanidade, pelo seu povo, pela sua criação, né? Existe um propósito em todas as coisas, entendeu? Existe um objetivo em todas as coisas. Nada é por acaso. Tudo que acontece tem um porquê, né? Um para quê e um como. É assim que a gente faz na redação, né? E eu queria ler com vocês um texto da palavra de Deus que está em Romanos, se você quiser anotar na sua casa. Está em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler 3 textos rápidos
que fala sobre o mesmo assunto. Romanos capítulo 8, versículo 15, um texto conhecido da igreja. Você que ainda não conhece, talvez não lê muito a palavra de Deus, escute o que o Senhor está falando nessa noite através da sua palavra, através do profeta, do apóstolo Paulo e do apóstolo João. Apóstolo Paulo em Romanos, aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz assim, olha, porque vocês não recebeste. Eu tenho algumas traduções mais atuais, mas ela, nesse texto ela perde um pouco a essência. Ela fica mais rasa na tradução atual da Bíblia. E eu peguei na tradução fiel, né, de Almeida, que diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste, entenda, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, Paizinho. João capítulo 1, versículo 12. O texto fala assim, mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante, eu li esse texto na igreja, preguei sobre isso há poucos dias. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro, escute, querido, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja ele o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo, e cuidadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, né? Tem 3 textos que falam sobre a adoção do Senhor, em que se refere ao seu povo, em que se refere à sua igreja. Antes de comentar, eu quero deixar um aviso rápido. A questão da igreja. Depois da live, nós teremos uma reunião rápida no Facebook. Fechado, tá bom? Não esqueça disso. Eu estava ontem à noite e houve um problema numa determinada casa. E os queridos me ligaram pedindo ajuda, através do Zap. E naquele momento eu fui ministrado sobre isso, queridos, sobre adoção. E lendo algumas coisas sobre adoção, eu separei algo para falar para vocês, que vai ajudar muito no nosso entendimento. E a primeira coisa que eu separei para dizer para vocês é o seguinte, que só é adotado, só existe adoção se existir órfãos. Não é? Ah, mas e se o camarada, a mãe deixa o filho, mas ele tem mãe genética? Não seria ele órfão? Ou seria? Entende? Quando eu falo de adoção, que só existe se existir órfão, eu falo no sentido de cuidado, de referência, de ser pai mesmo, de ser mãe. Então, só existe adoção porque existe órfãos. E logo, se existe órfãos, existe uma necessidade de adoção. Então, a palavra do Senhor, ele diz que ele por si próprio, ele derramou o espírito de adoção. Entenda, se há, pastor, um espírito de adoção sobre a face da terra, é porque existe ainda pessoas que precisam de pais. É porque existem pessoas que não são filhos. Entendeu? Onde eu estou querendo chegar? Então, só existe adoção porque existe a falta de paternidade na terra. Ao contrário de que muitas das pessoas pensam, existe a falta de paternidade da terra no que se refere ao nosso Deus.
há um contexto na terra que fala que todos são filhos de Deus. E por que o Senhor, então, traria um espírito de adoção, já que todos têm pai? Será que Deus ele não assumiria essa paternidade? Será que Deus ele não daria conta dos seus filhos? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Para vocês. Segundo, é que, de alguma forma, só existe adoção, de alguma forma, se essa pessoa for criança. Ah, pastor, crianças? Mas existe adoção de pessoas adultas, em idade, mas crianças em algum ponto. Porque ela pode ter 50 anos, mas não ter tido um pai, tá entendendo? E ela ser órfã do mesmo jeito. Entendeu? Estou querendo dizer, não é a idade que determina se você é órfão, se você cresceu. Não é idade. Porque se você só cresce em determinada coisa, se você tiver o conhecimento dela. Como é que eu vou crescer em matemática se eu não me aprofundo dela? Como é que eu vou crescer em geografia se eu não me aprofundo dela? Como é que eu vou crescer na área psicológica se eu não me aprofundo na psicologia? Então, na área da paternidade, de filiação, de pai para filho, a pessoa ainda é criança. Pessoas que não têm pai, que não teve paternidade, ainda é criança. Minha esposa, ela não foi cuidada pelos seus pais, só foi por mãe. Ela não tem a referência paterna. E em alguns momentos eu me tornei o que dela também? Um pai também. Você está entendendo? Porque ela houve essa necessidade da figura paterna, porque ela era uma órfã de pai. Entendeu o que eu quero dizer para você? Nesse sentido. Não era órfã na questão porque o pai dela é vivo, né? Mas não é órfã, mas é órfã no sentido de cuidado. Então, nós sabemos que só existe adoção, né? Só é adotado quem é órfão. E segundo, todos que são adotados, né? Todos, de alguma forma, só existe adoção porque existem crianças na face da terra. E lendo na internet um pouquinho de algumas conhecidas pessoas que figuram sobre o ensino da adoção, eu encontrei Josué Gonçalves, um grande pastor conhecido, que ele fala alguma coisa que eu separei para vocês, fora do contexto da palavra, sobre adoção. Mas eu fiz algumas mudanças porque ele simplificou e eu acrescentei algumas coisas maravilhosas. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Cadê aqui, pastor? Travou tudo aqui. Aqui, pronto. Primeira coisa, adotar é amar o próximo como Deus amou. Só quem adota entende o amor que Deus amou a sua humanidade. Um pouquinho, pelo menos ela entende. Porque você gerar um filho geneticamente por uma consequência sexual, uma consequência do casamento, tá entendendo? Isso está dentro da normalidade. Até mesmo às vezes de um comportamento humano, de rotina, geracional. Um comportamento que foi ensinado, que a gente deve crescer e multiplicar. Então, a criança ela já cresce, ela já nasce pensando, eu vou ter já nasce até brincando com bebês, com bonecas, pensando em ter filhos. Tá entendendo? Então, logo, se ela pensa em ter filhos, né, ela vai, quando crescer, ela vai ter esses filhos. Então, é uma coisa natural. Mas uma coisa que parte de dentro para fora, um sentimento novo, um sentimento que foi gerado. Tá entendendo? Foi esse sentimento que Deus teve por parte da sua igreja. Um sentimento, pastora, que é de algo que não era da filiação dele. Ele quis trazer algo que não era da filiação para entrar na sua família. Quis colocar algo que está fora para trazer para dentro da sua casa. Então, é por isso que na Bíblia a gente entende um pouco isso do amor de Deus pela sua igreja e a gente se emociona às vezes, porque não é fácil. Às vezes minha esposa, eu não tenho muita resistência, mas minha esposa ela fala sempre, né? Meu Deus, eu não tenho uma coragem de fazer adoção, né? Porque você não sabe, você não prevê o futuro. A gente não consegue prever o futuro, como é que vai ser essa criança.
Tivemos um caso esses dias, né? De uma pessoa que foi adotada e que alguns anos depois ela largou a adoção e se entrou no mundo da criminalidade e foi, infelizmente, a óbito, né? Na criminalidade. E essa pessoa que adotou, o sentimento, né? Então, tem esses lados. Então, só quem toma uma atitude dessa, ela consegue entender o tamanho, um pouquinho do tamanho do amor de Deus. Porque Deus, ele pega uma humanidade que o rejeitou, a humanidade que está separada e traz para dentro da sua casa. Segundo, adotar é ser para alguém um instrumento da graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Adotar é ser para alguém um instrumento da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Quando ele fala graça de Deus, ele fala do favor que a gente não merecia, daquilo que a gente não tinha por que ele fazer isso, não tinha razão lógica para ele fazer isso, como um ser celeste, um ser sobrenatural, santo, imaculado, adotar uma pessoa toda suja do pecado e trazer para sua casa, como diz a parábola do filho pródigo, né? Colocar vestes novas, colocar um anel no seu dedo, sandálias novas, dar um banho e dar o poder de filho. Porque a gente chamar aquilo que já vem da gente, né? Que já é parte da gente, é fácil. É mais fácil, né? Que tem casos de mães que não amam, né? Que dá, que deixa, que abandona. Mas aquilo que não é da gente, e a gente teve uma situação assim na família. Eu tenho uma prima e ela não conseguia gerar como seu esposo. E essa moça que ele falou aí, que ela foi adotada, ela entrou no mundo do crime, ela teve um filho. E quando ela teve esse filho, antes dela falecer, a minha prima pegou esse menino para criar. E quando ela pega esse menino para criar, eu ainda falei, meu Deus, a mãe usava drogas, então vem todo um histórico, né, a gente falando humanamente, né, cientificamente, sem questão espiritual, quem sabe que Deus trabalha, mas como vai ser essa menina, essa criança e essa mãe, se for lá? E aí o que aconteceu? Ela criou o menino com maior amor, quando foi... Ela tinha dificuldade, aliás, ela não, o esposo dela tinha dificuldade há muitos anos, né, não de ter conseguia filho. gerar, ela sempre sonhou em ter filho e não conseguia. E aí quando a menina fez 1 ano agora. A menina fez 1 ano e meio, mais ou menos. Quando foi depois de 3 anos, que ela adotou o menino, quase 4, ela engravidou uma menina. Quando é agora de novo, ou seja, ela não podia gerar com seu esposo. Ela adotou, ou seja, ela se deu. Aí quando a gente entende que a gente se dá, aí Deus não dá só 1 mais 1. Deus deu a menininha e agora ainda tá mandando um outro, que é um outro menininho. Ela tem 3 agora. A bênção fez igual Ana, né? Que Deus deu mais 5 filhos, né? Porque é um sentimento forte, né? Que brota. Porque quando Jesus ele vem à Terra, ele vem se dar, né? Pela gente, para que a gente fosse adotado como filhos, é um sentimento muito grande que, assim, eu não consigo descrever porque eu não senti, como ele falou no início, assim, né? Do sentimento da pessoa, da paternidade. De pegar para si algo. Então foi isso que Jesus fez. Jesus ele se deu, ele morreu para tomar a gente para si, para Deus, entendeu? Então assim, a gente não tem esse entendimento ainda de quem a gente é, né? E tudo isso, pastora, foi por causa de um exemplo. Deus está querendo mostrar o sentimento de adoção da sua igreja para a sociedade, da sua igreja pela comunidade. Então, adotar é amar o próximo como Deus amou. Adotar é ser para alguém um instrumento da graça de Deus. Quando a igreja, ela zela, quando a igreja, ela parte para o interesse de Deus é o quê? Qual é o interesse de Deus da terra, queridos? O interesse de Deus da terra é adotar. É o maior interesse de Deus na terra, é a adoção. É trazer aqueles que estão fora para dentro da sua casa. Não é expulsar, não é recriminar, não é julgar, não é condenar, mas é trazê-los para sua casa. É o maior sentimento de Deus na terra. E Deus deu esse exemplo que Deus disse, sabe por quê? Ele chega e pega uma humanidade suja. A Bíblia fala que não existia um justo sequer. E ele adota, ele dá essa condição de adoção para essa terra. Então, quando uma pessoa ela adota, ela começa a entender isso.
quando a pessoa ela começa a sentir a dor do próximo, quando a pessoa ela começa a cuidar do próximo, quando a pessoa ela começa a partir em busca desse próximo para trazer para dentro da casa, aí, meu filho, ela começa a sentir o que Deus sentiu. Esse sentimento de adoção. Quarto, é querer servir a Deus, servindo o próximo. Então, quando quando Jesus, ele na sua palavra, ele fala lá, né, no final de Mateus, que algumas pessoas chegam para Jesus e falam assim, mas Jesus, no teu nome eu curei enfermos, eu profetizei, eu falei em outras línguas. Aí Jesus falou assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, porque eu tive fome e não me deste o que comer, tive sede e não me deste de beber, estando nu, tu não me vestiste, estando doente, tu não me visitaste. Você está entendendo? Então, esse sentimento de servir as pessoas é o sentimento de servir a Deus. De adoção, de adotar. Porque a gente pensa assim, a gente está falando de adotar, e aí fala assim, eu vou adotar um filho, eu vou adotar uma criança. Eu ainda não tive, né? Não tenho ainda essa coragem. Estava comentando sobre isso no instante. Estava falando no instante. Aí, mas ele fala assim, porque ele tem esse desejo, né? Fala sim. Deus ainda não trabalhou isso no meu coração, não. Talvez eu não tenha deixado ele trabalhar ainda. Mas quando a gente fala do adotar, não é só trazer uma criança para dentro de casa, criar, dar comida, roupa. Não, tem diversas formas de adotar, né? A gente adota um vizinho quando a gente cuida dele, quando a gente ora por ele, quando a gente leva amor a ele através da palavra, da esperança. A gente adota as pessoas, às vezes, da nossa comunidade, da igreja, aquelas pessoas que precisam mais, com carinho, com atenção, com cuidado, com algo que precisa. A gente adota pessoas que talvez a gente nem conhece, né? A gente adota missionários, a gente adota filhos quando a gente ajuda eles a comerem, eles a fazer a missão dele lá em outro país, em igrejas, lugares perseguidos. Então, o adotar, esse sentimento de adoção, vai muito mais além do que trazer uma criança. Porque às vezes as pessoas até trazem, né? A gente ouve tantos casos de pessoas que adotam tantas crianças, mas muitas vezes nem é criado por eles próprios. Mas quando é gerado esse amor, né, de se dar mesmo, tem as diversas formas de se expressar esse espírito de adoção. Com o próximo, quando eu sei que alguém está precisando, eu vou ajudo, né? Eu divido o que eu tenho com ele. E isso, pastora, é o que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer porque é um sentimento, é o maior objetivo de Deus aqui na Terra. O maior objetivo. Se você quiser sentir o que Deus sentiu, se você quiser se aproximar do sentimento de Deus, é o sentimento da adoção. O maior objetivo de Deus na Terra chama-se adoção. Né? E adotar também é contribuir para que o maior número possível de pessoas rejeitadas, abandonadas, desprezadas, tenha uma família com segurança e muito amor, um lar. Adotar também não é só simplesmente sentir, agradar a Deus. Agradar não é somente agradar a Deus. Adotar não é somente agradar a Deus. Adotar também é se sentir bem. Adotar também é fazer pessoas se sentirem bem. Verdade. Isso é o contexto, o agradar a Deus é o resultado disso. Mas enquanto você está fazendo aquilo, as pessoas estão melhores. Estão se sentindo melhores, estão sendo tratadas, estão sendo cuidadas, estão sendo amadas. Então, quando um cristão ele adota uma comunidade, não, eu vou batalhar por essa comunidade, eu vou levar Jesus para essa comunidade. Lembra da história daquele cristão que chegou lá como é que tem aquelas ondas? Nome? No Havaí, né? E ele sozinho, no passado, ele adota aquele sentimento de querer mudar a história daquele povo. E ele se sacrifica para aquele povo. E a gente vê isso muito na história também dos Vikings, né? Porque os Vikings eram um povo pagão. E o que acontece? Muitas pessoas morrem através dos Vikings, para que hoje, olha, nós temos hoje um país como a Finlândia, que é o país onde tem melhor condição de vida no mundo. É o país considerado o melhor país mais feliz, onde você vê 3/4 da população são cristãos. 3/4 Então, pessoas adotaram aquele país no passado. E aí você vê um final de uma era viking, pastora, com a entrada do cristianismo. Olha que coisa maravilhosa. Com a mudança, pessoas que matavam, pessoas que eram libertinas na sua vida sexual, pessoas que praticavam atos de bruxaria, agora
estava amando o próximo por causa de um sentimento de adoção de pessoas que se sacrificaram naqueles lugares. Adotar, queridos, não é ser egoísta. Quando a igreja ela recebe a adoção do Pai, mas ela não adota ninguém, ela é uma igreja egoísta. Quando você como pessoa, você tem a prosperidade na sua casa, você tem o conhecimento, você tem a condição, você tem a prosperidade também financeira, e você não se move para o próximo, não se comove com o próximo, você é um egoísta. E Deus não é egoísta. Deus abriu mão disso e tem adotado, se possível, toda a terra. A Bíblia fala que o número dos filhos de Deus, sabe que tanto é? Do tamanho tanto das areias do mar. A quantidade que existe de areia do mar serão os filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tem muitas pessoas que dizem que vão ser poucos, né? Poucos. Vão contar a areia do mar e depois vocês me dizem quantas pessoas vão ser filhos, vão ser adotadas de uma maneira porque nós somos adotados hoje em espírito, né? De uma maneira material, já física, quando ele vem buscar a sua igreja, não é verdade? E adotar é ser um agente de transformação da mão de Deus. Olha, é o que eu falei do rapaz do Havaí. Ele adotou aquela comunidade e ele foi agente de transformação daquela comunidade. A igreja, ela precisa ser um agente de transformação. E não um agente que procura entrar no mercado. E não um agente que procura agradar. Não. Nós não estamos aqui para agradar o mundo. Nós não estamos aqui para agradar governantes. Nós não estamos aqui para agradar a sociedade. Não. Nós estamos para transformar a sociedade. Porque se a sociedade ela tivesse boa, ela só precisava ser agradada. Mas se ela tivesse boa, ela não precisava ser adotada. Então, se existe uma necessidade de adoção, é porque existe uma problemática. E se existe uma problemática, há uma necessidade de uma transformação. Talvez a sua família esteja com uma problemática, precisando de uma transformação também. E como igreja, nós queremos te adotar nessa noite. Amém. Conte para nós os seus problemas, como diz essa canção. Nos procure como igreja. Eu tenho dito na igreja, tenho dito para meus irmãos, para minha esposa, para meus filhos espirituais, queridos, que eu quero ser igual Paulo. Eu quero me deixar ser gasto por vocês, pelo amor de Jesus Cristo. Né? E oitavo, é investir naquilo que mais mexe no coração. Meu Deus, é fantástico. É investir naquilo que mais mexe no coração de Deus. Filhos, quando a gente cuida das pessoas, a gente está mexendo com os filhos de Deus. Ah, meu Deus, é fantástico. Quando a gente, queridos, cuida das pessoas lá fora, a gente está mexendo com o alvo que Deus tem aqui na terra. Quando a gente zela de uma pessoa. A pastora está contando uma experiência de ontem, aqui em casa, 2 pessoas que passaram chorando na rua, e quando ela vai atender, as pessoas pedem um copo de água, e essas pessoas procuram a pastora e falam assim: eu vim do quilômetro 3 até aqui, atrás de alimentos, e não consegui uma doação de ninguém. E a pastora tinha acabado de arrumar as cestas básicas da igreja, e ela deu 2 cestas básicas, e ela sentiu a dor daquelas pessoas. E ela começa... Foi até engraçado, sabe por quê? Porque a pastora faz do nosso grupo da igreja, sabe o quê? Um jornal. Ela começa a escrever, e quando eu abro, depois que eu não estava online, quando eu vou abrir aquela ruma de escritos, de coisas fantásticas, de revelações que ela recebe da parte de Deus, sabe? Por causa de um momento que ela sentiu como é mexer com o alvo do Senhor, que são as vidas. Sentir a dor dos filhos, sentir a dor daquelas pessoas que são um alvo do Senhor, queridos. O Senhor, Ele tem como você, Ele tem como sua casa, a casa do seu vizinho, a casa daquele que às vezes a gente olha com mau olhar, porque é um bandido, uma pessoa de índole ruim, uma pessoa que responde mal. Aquelas pessoas, eles são as pessoas mais importantes, são alvos de Cristo. Quer uma coisa? Tu quer ser peixe de Jesus? Sabe aquela palavra peixe, né? Quer ser amigão de Jesus, quer ganhar moral com ele, cuide das pessoas, ame as pessoas, ame a problemática da sociedade na questão familiar. Tá entendendo? Se você quiser, querido, ser
amigão de Jesus, ser, sabe, íntimo de Jesus, cuide de vidas. Se aproxime das pessoas. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. E eu falava, né, no grupo, fui escrevendo ali, e eu falava que da presença de Deus que eu senti. Eu nem sei se elas eram evangélicas. Não deu tempo de se perguntar, né? Tava tarde, elas precisavam voltar, é uma andada distante. Elas estavam a pé. E eu falava para o pessoal do grupo da presença de Deus que eu senti. Camila. Naquele momento que eu entreguei aquelas cestas. Porque a gente tem diversas formas de adorar, né? A gente adora Deus na igreja, a gente adora Deus na nossa casa, no nosso trabalho, indo para o nosso trabalho, através de um louvor, de diversas formas, contemplando as coisas que Ele criou. Mas a gente também adora a Deus servindo as pessoas. E naquela hora ali que eu entreguei... Meu Deus, foi fantástico. Naquela hora que eu entreguei as cestas, eu fui na minha geladeira, eu peguei carnes minhas e pastora Consa dividi, também, né? abençoe, pastora. E dei para aquela... Elas estavam com 3 filhos. Uma delas tinha 3 filhos que tinha 24 horas que não tinha comido nada. O semblante delas, a alegria, o brilho nos olhos, o sentimento que elas demonstraram naquele instante, naquele momento, fez com que eu sentisse a presença de Deus. E aí eu entendi. O que foi que ela falou, pastor, da oração? Não estou lembrando. Ela falou que vinha pedindo a Deus que colocasse alguém. E aí depois ela falou que Deus ouviu a oração dela. Porque eu nem tô saindo assim na porta. Às vezes nem os meninos eu deixo ficar na porta. Não saímos. E aí do nada eu terminei de arrumar e eu fui lá pra porta. Os meninos estavam cá dentro de casa. E eu fui do nada assim. Fui. Quando eu cheguei lá, elas vinham passando. Eu fiquei olhando assim, porque elas estavam chorosas. E aí ela me pediu água. E aí eu fui buscar água e depois eu fui perguntando, né? E aí foi fantástico. Assim, uma experiência que... Eu ministro, queridos. Marcou minha vida. Eu ministro sobre a vida de vocês. Que Deus possa estar derramando sobre a vida de vocês o espírito da adoção. Amém, Jesus. Amém. Que vocês tenham a partir de hoje um sentimento. Camila sabe muito bem, né, Camila, o que é adotar. Verdade. Na verdade, é um sentimento que mais se aproxima de Deus. É o sentimento da adoção. E que você possa ter um sentimento de adoção pelas causas das pessoas. O sentimento de adoção pela causa da igreja. O sentimento de adoção pela causa das famílias. O sentimento de adoção pela causa do nosso estado, do nosso Brasil. O sentimento de adoção pela causa do evangelho. Que o Senhor possa estar enchendo o teu coração desse sentimento. Sabe por quê, queridos? Porque adotar também é entender o propósito de Deus para conosco. É entender o propósito de Deus para conosco. Mas isso eu não vou comentar hoje, não. Nós vamos comentar sobre isso domingo à noite. Esse tópico. Eu vou pular esse. E o último tópico, que é adotar, é dizer o Senhor. Dizer ao Senhor. Fala aí, pastor, o que é? Conta comigo. É dizer ao Senhor, conta comigo. Conta comigo. É como... Hoje, desculpa, só interromper só um minutinho, pastor. Eu vi um Juliano, uma grande personalidade brasileira no sentido de adotar. Ele tem instituição aqui no Nordeste, fantástico, cuidando de crianças. Ele falando hoje, Juliano, ele falando da necessidade da adoção, da questão de ajudas, que ele está precisando de ajuda nesse momento lá no Nordeste. E queridos, e é como se ele falasse assim, transmitisse para a pessoa, assim, olha, quando eu estou ajudando, quando eu estou tirando das minhas reservas, sabe o que é reserva? É gordura. E sabe o que as pessoas fazem na academia com gordura? Ela queima. Queridos, quando pessoas estão passando fome, gordura não serve para nada. Gordura não serve para nada. E quando a gente tira essas reservas e investe em pessoas, reserva de tempo, reserva financeira, reserva de palavras de Deus, reserva de amor. Sabe o que acontece com a pessoa? Sabe o que acontece quando a pessoa olha pra gente? Ela olha pra gente e fala assim, eu posso contar com essas pessoas. E a gente, conte conosco. Conte conosco. Como pastor, como ministro do evangelho, eu concluo, é uma conclusão, que o que o Senhor quer trazer nesses dias para a sua igreja é o resgate do sentimento de adoção. E não de um sentimento de
propriedade de pessoas. Não um sentimento de propriedade de dons. Não um sentimento de propriedade de manifestações sobrenaturais. Nós não somos donos, nós somos apenas instrumentos de Deus. O que o Senhor quer resgatar nesses dias é o sentimento de adoção à sua igreja. Até mesmo porque tudo que nos dado é para servir, né? Às outras pessoas. Tudo que o Senhor coloca em nossas mãos é para os outros. E como eu tenho falado, né? Quando eu falo assim, conta comigo. Como eu tenho falado sempre na igreja, eu sempre falo isso. Quando Deus olha para a terra, olhar para a terra, Ele possa olhar e falar assim, eu posso contar com ela, eu posso contar com ele. Então, porque eu vejo... Lorena, Deus abençoe, Lorena. Eu vejo versículos na Bíblia que falam assim, que Deus viu na terra um homem segundo o coração, alguém que se colocou na brecha. E quando eu falo assim, se viu é porque ele olhou. Então, eu sei que Deus olha. Então, que quando Deus olhe para procurar alguém, Ele fala assim, não, ali eu sei que eu posso contar. Eu posso mandar alguém na porta, eu posso fazer com que alguém chegue à sua porta, eu posso fazer com que alguém ligue, porque eu posso contar com ela. Ela é instrumento meu. Então, que a gente venha estar com esse coração aberto, né, para isso, que a gente venha entender, né, que não é mais tempo de só palavras, né, mas que a gente venha tomar as atitudes. Que a gente venha falar que é bonito doar, que é bonito amar, que é bonito servir, mas que a gente também possa fazer, né? Porque o falar não é suficiente, mas que a gente venha fazer. Porque quando a gente faz, não há necessidade nem de falar. Porque a ação já é... E domingo nós vamos falar sobre o adotado, né? Aqui nós estamos falando sobre adoção. Domingo nós vamos falar sobre porque o Senhor nos adotar. Ele quer que de nós se semente. Agora o adotado. Né? O posicionamento do adotado. Né? E para finalizar, nós queremos que vocês ouçam essa canção conosco. Vai ter o primeiro algumas palavras que ele vai falar aqui. Sim, nós iremos orar por você, filho, viu? Daqui a pouco. É a música mais nova da gente. Esse rapaz é americano, ele mora no Brasil. E eu escrevi em nome de Deus, as letras, um exemplo de pessoa pensando nas no vidas ministério. da montanha. E é uma declaração sobre elas, mas também Vê se vocês estão conseguindo ouvir o testemunho, o áudio. Ela fala como se tiver bom Jesus áudio da nos música, vocês me encontra. falam. Não aumentem. Só. Ele nos encontra nas trevas, nos encontra no mundo, no pecado, mas sempre só. Quanto? Mas ele não apenas nos salva. O evangelho não é que ele nos salva, mas ele também nos leva para a mesa dele e ele nos coloca numa família. Estão vendo? Então, Legal? quando nós estamos levar para adotados casa, como levar para a filhos, mesa, né? nós recebemos não apenas um pai, mas uma família inteira. Uma família. Então essa música é uma declaração sobre o Brasil também. E esse mover de Deus que está acontecendo Escute. aqui agora vai ser marcado pela adoção, vai ser marcado pelo grande espírito de adoção. Aleluia! Fluindo Eu creio, para as Senhor. igrejas, Eu para creio. as ruas, para as favelas, para as famílias quebradas, para os casamentos que estão precisando de restauração, vão receber o espírito de adoção. Aleluia, E vão se tornar casamento. pais adotivos. Você que tem problema Então no essa música é casamento, uma declaração vocês vão sobre receber o nós espírito hoje. de Eu adoção, acredito as com suas todo o meu causas vão coração chegar nos que céus. O Brasil vai ser a nação maior Aleluia. de adoção no mundo todo. Amém. O Brasil vai ser uma grande nação eu creio. adotiva. Isso é a nossa declaração hoje à noite. Nós já temos essa palavra que o Brasil vai ser o país que vai adotar o mundo. Ficou melhorou? Melhorou agora? Ficou o volume? Eu não vou passar a música toda por causa do tempo. Mas antes de começar... O medo já se foi. O amor perfeito fora do lançou. Escravo não sou mais. Ih, Jesus. O Pai das luzes me libertou. Ele me libertou. O medo já se foi. O amor perfeito
libertou. O amor perfeito o lançou. Escravo não somos, não. O Pai das luzes libertou. Agora. Foi adotado como filho, jogou herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados no teu Espírito. Foi adotado como filho, jogou herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados no teu Espírito. Nas trevas me encontro, ao seu chamar meu coração queimou, em seus braços me acolheu, e pra tua mesa você me levou. Foi adotado como filho, sou herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados no teu Espírito. Foi adotado como filho, sou herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados no teu Espírito. Domingo a gente vai continuar essa música. A gente vai continuar com essa palavra também, domingo. E eu peço que você não falte, domingo 19h30. Nós estaremos com esse assunto que agora chegou à nossa parte mais. Nós falamos sobre o sentimento do pai, o sentimento daqueles que adotam. Agora nós vamos falar o sentimento daqueles que são adotados como filhos no domingo à noite. Então, que Deus abençoe a todos. Você que é de restauração, você continue neste momento. E você que está nos ouvindo aqui também, você que está nos ouvindo agora, se você deseja neste momento receber de Deus o espírito de adoção, se ele diz que há um espírito de adoção na terra porque nós precisamos dessa adoção. Um dia eu entendi isso e eu aceitei essa adoção de Cristo. E o Senhor neste momento te chama para você receber esse espírito de adoção, para que um dia você possa entender o que é falar, pastora, Abba Pai. Às vezes a pessoa não entende o que é isso. Às vezes a pessoa fala, Abba Pai, mas não entende ainda o que é ter esse sentimento de adoção que o Senhor coloca no nosso coração, um espírito de adoção. Sabe por que é um espírito? Vocês vão ver domingo que vem, 7h30 da noite. Vou deixar um pouquinho de surpresa, para que seja mais gostoso a palavra de domingo à noite. Então, se você quiser aceitar Jesus, se você quiser receber esse sentimento de adoção, coloque aí nos comentários, viu? Nos comentários, que nós iremos orar por você logo depois que acabar a live. E que Deus possa abençoar a tua casa. João Santana, que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, a tua casa. Você que tem algum sentimento de dor, que o Senhor possa estar trazendo cura. Senhor, eu libero cura sobre essa casa, sobre essa família, no nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, para essas pessoas que estão enfermas também.
que tem algum problema de enfermidade, tanto na alma como física. Aquelas pessoas como o Tássio aí, que está participando conosco aqui agora, que tem adotado pessoas nos hospitais. Isso é um sentimento de adoção também. Que o Senhor possa estar ministrando no coração de vocês e enchendo da graça. No nome de Jesus Cristo. Nossa live tem 15 segundos. Deus abençoe vocês. Fique com Deus, queridos. E domingo à noite não perca, porque vocês vão aprender um pouquinho do sentimento do que é ser adotado por Deus. Hoje nós aprendemos o que é adotar. E agora você vai sentir o sentimento do que é ser adotado por Deus. Aleluia. Deus fique com Deus. No nome de Jesus. Você que é de restauração, nós vamos convidar agora. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.